Wesley, eu ainda coloquei toda a admiração e respeito a reboque de toda a sala, de todo o oitavo período. Então, você, que é um interesseiro mor, conseguiu crédito sem por ele merecer. Tá vendo, Claro. viu só? E eu muito sou grato pelas suas palavras, porque ela é merecedora de suas palavras e quem sabe, né, já pode melhorar minhas notas passadas. Isso não vai dar, não. Nós vamos ficar só no carinho mesmo. Professor Eni, mas eu tenho certeza que todo o conhecimento despendido a esse jovem mancebo vai fazer diferença na vida profissional dele e não vai ter preço. Exatamente. Aliás, ontem eu acredito que ficou bastante claro, tanto pela parte da manhã quanto à noite, talvez ainda mais à noite, por conta da apresentação dos trabalhos que foram, assim, eu não pude assistir todos por conta de outro trabalho, mas o que eu vi, o que eu li também, foram, assim, trabalhos que demonstraram exatamente isso. Nós temos que sair da caixinha. Esse negócio de ficar só estudando letra de lei, isso já foi, é coisa do século XX, estamos no século XXI. Professor não é apenas aquele que passa conhecimento, porque conhecimento é construído conjuntamente, né? Então a gente troca experiências. Com certeza isso a gente leva para a vida. A metodologia didática do século XXI, professora, são as metodologias ativas, né? Onde o professor sai desse papel de detentor do saber e compartilha a busca pelo conhecimento. Então, é uma outra visão, uma visão até muito mais humanizada dentro da sala de aula. Parabéns, Jabez, é isso mesmo. Agora, o que a gente percebe é que tem muitos alunos que são resistentes a isso. Porque o que eles querem é justamente a mantença do modelo antigo, de o professor ficar só naquela, né, repetição, reprodução, aula expositiva, 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 e letra de lei, sim. Aliás, ontem eu ia fazer um comentário, mas eu me abstive, porque essa é um dos entraves, eu entendo, até para mudança do estilo de ensino, inclusive no meio jurídico. Porque o aluno pode, assim, vamos analisar friamente, nesses minutinhos que temos aqui, as matérias propedêuticas que exatamente elas possibilitam que o acadêmico tenha melhores condições de raciocinar o direito e tudo que envolve a sociedade, os conflitos, as relações humanas, que estão no início do curso, a própria filosofia, antropologia, sociologia, psicologia jurídica, entre outros, os alunos não gostam tanto. Eles, cadê? Quando que eu vou começar a estudar o direito penal, o direito civil? É essa visão equivocada que existe. Inclusive, às vezes eu penso que algumas disciplinas, o ideal seria que elas fossem alteradas na grade, né? Porque, por exemplo, sociologia é algo extremamente importante para entender bem a sistemática jurídica. E até da aplicação mesmo do direito, não da lei especialmente, do direito. Mas está lá no comecinho, quando o aluno ainda está bastante imaturo, né? Então, eu não sei, às vezes eu acho que precisa mudar algumas coisas. Pode falar, Jabez. Se você me permitir, infelizmente, há uma elitização do saber e quando a gente fala, principalmente para nós que somos alunos do SESV, e em grande parte, sua maioria, advinda das escolas públicas, nós não fomos ensinados a pensar. Infelizmente, nós fomos ensinados a reproduzir aquilo que nos é mais fácil. E aí eu tenho essa percepção, partindo de mim também, que sou aluno de escola pública, e para mudar essa chave não foi uma coisa muito simples. E aí, quando chega na vida como ela é, no dia a dia, ninguém quer saber se você tirou 10, se você tirou 5, se você tirou 6. O que importa é o que você consegue fazer com o que você reteve. E o problema é que a escola tradicional, ela não te ensina a reter,
ela te ensina a reproduzir aquilo que alguém falou, mas quando você vai para a prática, e a senhora está falando aí, foi o que o Cacai falou conosco também lá em Brasília, o direito está explícito, ele está escrito aí. Se você quer ser um bom advogado, não estuda direito. Estuda teologia, sociologia, filosofia, as relações humanas. E ouvindo aquele professor falar ontem sobre a questão do Rubem Braga, assim, uma riqueza tão grande aqui dentro da nossa terra, e as nossas escolas municipais, por exemplo, não fala disso, as nossas escolas estaduais. E aí, quando você percebe a eloquência de um bom advogado, o raciocínio lógico, a coesão de um texto escrito por um advogado, não foi o direito que o ensinou, mas sim todas essas matérias que são correlatas às relações humanas. Então, eu percebo de forma muito importante a iniciativa da faculdade em fazer um congresso como esse, mas penso que falta um pouco de incentivo para que o aluno entenda a importância desse congresso, porque para quem não é prático ou proficiente na academia, em escrever e em praticar, torna-se a priori uma coisa chata, professora. E aí o aluno faz por obrigação e depois passa o tempo, né? Esse tempo de academia que nós temos, ele é muito rico. E, infelizmente, a gente pensa assim, não, quando eu terminar, eu estudo isso aqui. Quando a gente vai para a vida, eu posso falar, não sou tão velho quanto Wesley, professora, mas depois que a gente vai para a vida profissional, aí que você não estuda mesmo e aí não tem jeito e o processo vai te engolindo, né? Desculpa aí monopolizar a palavra, mas é o meu pensamento. Eu só faria um adendo na sua fala, Jabez, no sentido que não é só o advogado, né? Todas as pessoas que lidam com o direito e, consequentemente, estão lidando com a vida de outros seres humanos, precisa ter essa visão mais holística mesmo. E lembrar sempre que o direito não é lei, o direito é muito além, é muito, 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 muito maior, muito mais abrangente do que lei. Inclusive, a lei está sempre um passo atrás, no mínimo. Você imagina se a gente dependesse só de lei para resolver todos os conflitos possíveis aí dos seres humanos e nas suas mais variadas frentes, né? Obviamente, a gente estaria ainda, sei lá, talvez, não sei, alguns séculos atrás. Então, em especial, essas últimas décadas, eles não estão na lei ainda, e vai demorar ainda para estar, né? Enfim, realmente esse raciocínio é importante mesmo. E você falou algo que eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa mesmo, que é de melhorar o trabalho na consciência dos nossos alunos da importância disso tudo que a gente está falando, né? Porque também acontece que chega no dia a dia, você tem conteúdo para cumprir e tantas tarefas cotidianas mesmo, estou falando especificamente dentro de uma disciplina, e por vezes isso passa um pouquinho assim, desapercebido. E isso tudo, todo esse movimento do Congresso, ele só reforça que realmente o caminho é outro. A gente precisa, sim, pensar fora da caixinha. Mas que bom, né? Que bom que o SESB está nessa, tem o pontapé inicial e vamos para frente para melhorar. Só um desabafo, né? Eu percebi no segundo período, no terceiro, e até tinha sugerido isso ao Cláudio, assim, e acredito que vai continuar necessitando, seria muito importante que a faculdade ela oportunizasse para aqueles alunos um pouco mais preparados serem monitores, talvez num contraturno, para poder nivelar os alunos que estão chegando. Por exemplo, a gente teve aula com a professora Vanessa e vários colegas nossos, eles não tinham noção do que era a língua portuguesa, né? Orações, predicativos, advérbios, e coisas que estão comprometendo, acredito ainda, eu até hoje, a compreensão de textos, de interpretação de textos, e que não são textos fáceis quando a gente pensa em ler doutrina. Bom, fica a minha dica aí, foi uma sugestão que eu havia dado. Sugestão está anotada.
Eu vou fazer isso. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer isso não apenas em termos de monitoria, mas com essa interação com o curso de letras, fazer como um curso de extensão, por exemplo, né? De atividade complementar, inclusive. Pode deixar. Muito obrigada pela dica, tá anotado, a gente vai trabalhar para isso, tá bom? Ok, Obrigada beijo. mesmo. Sua linda. Para não delongar, aproveitando as palavras do nobre Jabez aí, da professora Eni, eu queria pontuar dois detalhes que vocês citaram, né? No todo esse envolvimento, talvez parta de um conceito sociológico, né, da nossa própria criação e de onde nós viemos, né? Então, como Jabez disse muito bem, né, com relação à classe social, ao poder aquisitivo, à educação, ao acesso à educação, né? Então, nós chegamos na faculdade e precisamos, talvez, dessa maturidade que nós não adquirimos lá atrás por diversos fatores sociais, que envolve aí você ter que estudar e trabalhar, você ter que fazer outras coisas, você ter que se dedicar a outras atividades, a outras importâncias. Então, talvez, como muito bem dito, eu já sou mais velho que ele, né? Então, talvez hoje eu vejo na minha vida mesmo que o meu sonho era fazer direito lá atrás e fiz outra faculdade, fiz outros cursos e hoje estou fazendo direito. Eu vejo que, apesar de eu ter perdido todo esse tempo, de não ter estudado direito lá atrás, eu hoje consigo absorver melhor muitas informações que eu não absorveria lá atrás pela maturidade que eu adquiri ao longo dos anos e na vida. Então, eu acho que estou fazendo direito no melhor momento da minha vida de maturidade. E muitos dos nossos colegas, né, eles estão buscando ainda essa maturidade. Então, é preciso, né, olhar com outros olhos para a formação dessa maturidade. Essa maturidade vem ser formada através do estudo da cultura, da sociedade, do contexto social que vivemos, né, o conhecimento do nosso entorno e, como dito aí, né, muitas peças hoje jurídicas não são muito pouco embasadas em cima da letra da lei, e sim em termos cultos de grandes escritores, né, pensadores e pesquisadores, e nós precisamos desenvolver mais esse contexto de pesquisa, de pesquisar mais, né, de conhecer mais, de buscar mais conhecimento constantemente. E esse congresso acho que vem dar esse pontapé aí, talvez inicial. Claro, a instituição tem outros trabalhos sendo realizados, né, internamente, tem o departamento de pesquisa, mas talvez a nível macro, né, esse congresso vem aí dando o pontapé inicial para o desenvolvimento do interesse na pesquisa, né? Ontem nós vimos colegas nossos, né, eu mesmo vi colegas que nem sabia que ia apresentar trabalhos ontem, né, apresentando ótimos trabalhos, bastante criteriosos em termos de pesquisa, de pensamento crítico, né? E isso é muito bom. É muito bom a gente ver que o desenvolvimento desses colegas durante esse percurso dos 4, 5 anos de instituição, né? O caminho é esse. Muito bom. Muito bom, muito bom. Isso mesmo, Wesley. Exatamente. Pois bem, gente, olha, agora são 8h32, Misma, Elisa, professor Ricardo Fortes, Presente. professora Ariane. Tudo bem, meninas, minhas gêmeas lindas? Bom E dia, o professor professora. Marco Rangel também já entrou na sala. Muito bom dia, doutor Marco. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia a todos, tudo ótimo. Amém, amém. Muito obrigada pela presença. Mas assim, eu vou limitar minha fala aqui, porque quem vai tomar conta do senhor hoje é o professor Ricardo Fortes e a professora Ariane Rueda. Então, eu passo o senhor às boas mãos deles e aqui vou ficar me deleitando agora, tá? Muito obrigada mesmo. Professor Ricardo, professora Ariane, a palavra é de vocês. Bom dia, nobres, bom dia, prezados. Vocês me ouvem? Me ouvem bem? Ótimo. Eu vou pedir desculpas, claro, de antemão, né? A minha câmera, infelizmente, ela está com um probleminha de hardware, então não consigo gerar imagem na máquina, tá? Então, por isso, não consigo exibir minha imagem nesse momento. De toda sorte,
eu desejo um bom dia a todos. Tive a oportunidade de conversar com o Dr. Marco Aurélio ontem, tivemos um rápido diálogo sobre esse tema, né, do standard probatório, que inclusive foi tese doutoral do mesmo. Aproveito até a oportunidade para parabenizá-lo pelo título tão recente, né, um doutoramento pela USP, né, uma das instituições, aí, se não a melhor instituição da América Latina, não é pouca coisa, né, doutor Marco? Então, parabenizo o senhor pelo título recente. Aí, espero que seja apenas um pontapé, né, um trampolim para um pós-doutoramento, se Deus quiser, né? É um tema, gente, dentro do direito processual, extremamente relevante, né? Justamente como eu peguei a fala aí de alguns colegas mais cedo, o Jabez, o Wesley, e a nobre colega, né, a professora Eni, a respeito desse trabalho de resgate, na verdade, né, de ordem sociológica da prestação jurisdicional, né? A gente tem visto nos últimos tempos, até por essa contaminação, se é que a gente pode chamar de contaminação dogmática, das nossas influências, né, das nossas escolas clássicas aí, alemã e italiana. E, claro, o que o Dr. Marco agora pretende, justamente com a sua tese doutoral, é trazer uma vertente um tanto quanto diferente, né? Uma influência um tanto quanto nova do direito anglo-saxônico, que é essa questão do standard probatório, né? Ou seja, o aspecto hoje, inclusive embarcado no novo Código de Processo Civil, sobre como o juiz deve se comportar em relação à valoração da prova. Nós vemos volta e meia, no aspecto prático, algumas distorções que acabam por acontecer, em que o direito material acaba, de certa forma, sendo prejudicado ou deixado de lado em prol de uma pasteurização, sobretudo no exame de prova e na resposta jurisdicional que o magistrado acaba por dar, né? E, claro, a gente tem outros aspectos também que a gente precisa levar em consideração, que é justamente essa pasteurização, como eu falei, né, da prestação jurisdicional, onde hoje, por exemplo, o magistrado está mais preocupado, talvez, na eficiência, né, no tempo de resposta de uma entrega jurisdicional, do que propriamente no exame do direito, né? Então, hoje a gente vê os índices do CNJ que acabam, por sua vez, estrangulando, né, o fator de eficiência versus tempo, né? Ou seja, a preocupação, essa vertente cultural vem se modificando ao ponto do fator tempo ser um alicerce de preocupação muito maior na atividade jurisdicional do que propriamente o exame do bom direito, né? Então, claro que, através da fala do Dr. Marco, eu acho que ele vai deixar isso muito mais claro, ele vai poder elucidar esse ponto que é realmente algo de suma importância, sobretudo nessa disputa, nessa escalada de quem tem a melhor prova nas mãos, né? Esse é o standard processual, o standard probatório, é um marco de gerenciamento do valor que o magistrado vai atribuir à prova no momento em que ele vai, obviamente, proferir ali a sua decisão, né, ofertar a sua resposta. Então, claro que eu não preciso nem tecer maiores apresentações em relação ao Dr. Marco, né? Obviamente, vou fazer uma rápida leitura do seu currículo para quem não o conhece ainda, mas o Dr. Marco Aurélio, ele é doutor pela USP, né, em Direito, é mestre também em Direito Processual Civil, né, pela Universidade Federal, assim como também foi a sua graduação. Ele é membro, né, do Centro de Estudos Avançados de Processo, a CEAP, e também é associado do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Além, claro, de ser docente também como nós, né, um colega e, portanto, um prazer incomensurável, doutor Marco, tê-lo aqui, a oportunidade, talvez ímpar, né, de ter aí o privilégio de poder compartilhar essas informações que, inclusive, foram tese do seu doutoramento. Tá? Então, passo a palavra ao senhor. Se a professora Ariane quiser tecer algum comentário também aí, fique à vontade, colega. Ademais, desejo a todos uma ótima exposição e aproveitem ao máximo a fala do Dr. Marco, tá? Suguem literalmente tudo aquilo que puderem, porque, como já foi dito aí nas reuniões anteriores, nesse seminário, é um momento ímpar, sobretudo para mim, que já estou há pouco mais de 10 anos no SESV, é uma das primeiras oportunidades em que eu vejo esse enaltecimento, né, da disciplina de processo civil e trazer uma figura de peso, né, para nos brindar essa oportunidade, realmente é algo único para nós no curso. Obrigado, Ricardo, pelas palavras aí, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com todo mundo. Como o Ricardo já deixou claro aí, eu sou do Espírito Santo, eu sou de Vitória, então voltar a falar em Vitória, mesmo que aqui via Zoom, é sempre uma felicidade, é sempre uma alegria, então
sempre que tiver oportunidade. Gosto bastante de poder voltar para casa um pouquinho, né? E já para a gente poder tentar não perder muito tempo ali, para a gente poder conversar, que tem muita coisa para a gente falar, é um tema sempre muito grande. Eu queria começar, talvez, aqui com uma promessa para vocês. O tema de hoje, como o Ricardo colocou, ele é muito, muito relevante do ponto de vista da solução prática mesmo dos processos. E não sei se vocês já tiveram essa oportunidade durante as aulas da graduação, e eu passei muito por isso. Desde o começo da graduação, eu gostava bastante de processo, e sempre tinha uma professora, ou um professor, eu perguntava, professor, mas como que resolve isso? E nesse caso, e aí aluno adora, né, trazer um caso empírico, trazer um problema que teve com a vizinha, com a mãe, ou ele mesmo, tal. Professor, isso aí é uma questão de prova. Isso aí vocês têm que resolver em matéria de provas. E eu sempre ficava esperando esse momento da matéria de provas chegar. Quando chegou a matéria de provas, eu não conseguia todas as respostas que eu queria também, porque eu queria uma solução, eu queria uma fórmula mágica de como resolver todos os problemas. E se não tem fórmula mágica para isso, talvez a conversa de hoje seja o mais próximo que a gente chega de ter algum parâmetro e ter alguma ideia de como solucionar essa história que os professores contam para a gente, que vai ser sempre lá em prova. Isso é uma questão de provas. A questão de prova a gente vai tentar expor aqui para vocês hoje. E aí eu começo fazendo aqui uma referência novamente, que o professor Ricardo falou, que a forma como são tomadas as decisões no Poder Judiciário, e aí não só aquele Poder Judiciário brasileiro, tá? Em todo o mundo a gente vai enfrentar dificuldades dessa natureza. E muitas vezes esse processo mais fino, mais apurado de tomada de decisão lá pelo juiz no final, ele é uma caixinha preta. A gente fica sem saber exatamente como que a valoração específica das provas foi feita. Como que o juiz olhou para aquele documento que eu juntei para ele, ou aquele vídeo que eu mandei e juntei no processo, e falou, isso aqui prova tal coisa, isso não prova. A gente fica sem saber. A gente fica um pouco como, para tentar aproveitar o mote aqui do Congresso, que é Direito e Letras, a gente fica um pouco, talvez, como personagem do romance do Kafka, O Processo. Lá tem um personagem, o K, que ele passa o livro inteiro tentando descobrir o que está acontecendo com o processo dele. E ele não consegue, ao final, e aí durante toda a história, isso basicamente não é um spoiler, porque é um livro de 1920, e todas as histórias do Kafka, basicamente, são alguém lutando contra a burocracia estatal, né? Fora a metamorfose, o resto é basicamente isso. Então, e ele passa o processo inteiro tentando identificar, tentando encontrar, entender o que estava acontecendo com o processo dele, e ele não consegue. Ele é parte no processo, ele vai lá no tribunal e não consegue saber de nada e fica nessa angústia. Essa angústia que o Kafka retrata nesse livro é basicamente a angústia que às vezes a gente se depara, seja como parte, seja como advogado, num processo na hora de tentar entender e tentar identificar como que se deu a valoração de uma determinada prova. Às vezes, a gente junta em um processo uma série de documentos e tem uma resposta simples e direta como não restou provado. Mas como assim que não restou provado? Quais os parâmetros? O que o juiz utilizou para dizer que não restou provado? Isso é uma grande dificuldade, porque esse processo de tomada de decisão ele é um processo bastante subjetivo, ele é um processo interno, psicológico, que passa pela cabeça do juiz, mas a ideia, e aí que é a proposta dos estándares probatórios, em grande medida, é conseguir atribuir a esse processo mais transparência, mais previsibilidade. A ideia é que a gente consiga entender, ou que o juiz tenha mecanismos para externalizar o seu processo de tomada de decisão. Se eu, enquanto juiz, tá, digamos que estou atuando como juiz em um determinado processo, e eu quero dizer que eu entendi que aquilo restou provado, e aí eu tenho que expor os motivos especificamente. A fundamentação adequada que se exige no 489 impõe que o juiz exponha especificadamente todos os motivos que levaram ele a cada tomada de decisão sobre cada questão do processo.
Só que, às vezes, o juiz não tem um ferramental técnico para fazer essa exposição. Porque existe uma ideia de que expor os fundamentos subjetivos que levaram a essa tomada de decisão talvez não seja mais adequado. É muito raro a gente ver um juiz descrevendo o processo de tomada de decisão sobre análise de provas mesmo. Isso é muito raro. Eu confesso que, na minha vida, seja como assessor de juiz, desembargador, que já fui durante muitos anos, seja hoje como advogado, eu nunca vi isso em um processo. Então, qual é a ideia desse standard probatório que eu vendi aqui como promessa de solução para todos os problemas de todo mundo? A ideia é um critério de fixação. Então, é uma fixação de um critério, então você vai delimitar um critério de suficiência de prova. O que é suficiência de prova? Quanto de prova que eu preciso para que algo reste provado? O quanto que eu preciso para que, se eu digo que eu sofri um acidente de carro e que João é culpado, quanto de prova que eu preciso para provar que João é culpado? Digamos, eu preciso o quê? Eu só preciso de ter mais prova que João? Ou eu preciso ter prova suficiente para que o juiz reste totalmente convencido? Ou eu preciso ter prova para que não reste a menor dúvida de que João é culpado? Então, é essa ideia de definição do quanto de prova que eu preciso que o standard probatório vem se prestar. Standard probatório, novamente, que como o Ricardo colocou muito bem, é muito pouco discutido no direito brasileiro. É uma matéria mais explorada, tá? E mais analisada no direito anglo-saxão. Hoje também a gente tem um avanço dessas questões que a gente, que fala de racionamento probatório, na Universidade de Girona, na Espanha. Vários professores italianos, Michele Tarufo, professores espanhóis, Jordi Ferrer Beltrán, e professores americanos também, Susan Hack e outros professores, Susan Hack e outros professores, também se reuniram ali e têm avançado nessa ideia. Mas ainda é uma coisa muito nova. Eu fico contente que depois que eu comecei a escrever isso, obviamente não por minha razão, mas outros colegas começaram também, e outros professores, outros mestres aí, porque quem sou eu para dizer que Humberto Ávila é meu colega, mas outros professores e outros colegas começaram a tratar dessa questão. A gente tem uma dissertação recente na USP também, do Matheus Lima, sobre estándares probatórios de direito brasileiro. A gente tem um artigo recente aí, do meado do ano passado, do professor Humberto Ávila. A gente tem outros professores, o professor Paulo Lucon, foi meu orientador do doutorado, Guilherme Recena, e uma série de outras pessoas tratando desse tema, e o professor Danilo Kniznik, do Paraná, que é, acho que hoje, quem primeiro começou a falar sobre isso aqui. Todas as pessoas começando a tratar isso porque identificaram a relevância da matéria. E eu vou dizer assim, tá, mas qual o papel disso? Okay, você falou que é um quanto de prova, mas vamos voltar para o processo, já que aqui é standard de prova no processo civil brasileiro, vamos voltar para o processo e vamos tentar entender exatamente qual a função, como funciona, qual a relevância ali desse mecanismo, desse instrumento, né, no processo civil. A ideia que a gente tem que ter em mente, e aí a gente tem que voltar e botar o pé no chão. Processo, a gente ouve, porque o processo, ele tem a busca da verdade, e a gente ouve uma discussão sobre verdade real, verdade formal, verdade material, verdade... Gente, o processo, e aqui talvez pode ser traumático para muitos, mas o processo não vai chegar na verdade. É simples assim. Pode ser que por uma coincidência, talvez ele até retrate os fatos que estão lá, mas a verdade, a reconstrução pura da verdade, dos fatos como ocorreram, tal qual ocorreram, é sempre muito difícil. E na nossa realidade atual, ainda mais, sabendo que o processo é limitado em recursos, limitado em tempo, ninguém quer que o processo se desenvolva infinitamente. Ele tem a verdade como norte, ele tem a verdade como objetivo, mas não necessariamente a gente tem que ficar e ter todo esse apego a essa ideia de busca da verdade. Ao mesmo tempo, o juiz também tem sobre ele uma vedação ao non liquid. O juiz não pode deixar de julgar. Se é levada para ele uma questão, o juiz tem a obrigatoriedade de julgar aquela matéria, esteja ele convencido ou não. Óbvio que o juiz tem mecanismos para tentar produzir prova de ofício, o juiz tem mecanismos para determinar a expedição de ofício, determinar a oitiva das partes, o juiz tem meios,
Mas pode ser que, ao final, depois de todos esgotados esses meios, o juiz não reste ainda convencido. A gente tem, nesse ponto, obviamente, ônus da prova, mas existe também a necessidade e a relevância de adotar mecanismos para que o juiz entenda em que momento que ele pode se dar por satisfeito. Em que momento que ele pode dizer, ok, para esse caso, esse tanto de prova aqui já resolve o meu problema. E é nessa ideia. O standard probatório para o juiz, ele vai ser um parâmetro para a avaliação da suficiência daquelas provas produzidas. Ele é um parâmetro para que o juiz entenda, olha, as provas que eu hoje, que estão produzidas no processo, nesse momento, já são bastantes para que eu julgue a demanda. Já para as partes, ele orienta a atuação das partes. Então, o autor, especialmente o autor aqui, ele vai ter nas provas, e aí a gente tem mecanismos, por exemplo, como produção antecipada de provas, em que o autor pode coletar provas, se ele souber qual o parâmetro, qual o standard que ele tem que atingir para uma determinada demanda, ele pode determinar a produção daquelas provas e saber se ele vai ou não ajuizar um determinado processo. Ao réu, ele vai saber também o tanto de prova que ele precisa refutar, o tanto de prova que ele precisa trazer para o processo para que a ação não seja julgada procedente. Essa medida, seja para auxiliar o juiz a entender como avaliar aquelas provas juntadas, seja para orientar a atuação das partes, o standard de prova tem esse papel de auxiliar na condução ali do processo, especialmente quando a gente está falando de instrução, especialmente quando está falando de produção de provas, que é, em boa parte dos casos, o principal ali. Tem muitas demandas, a maior parte das demandas, a gente não tem uma questão jurídica de fundo indefinida, em aberto. Se a gente for no grosso dos processos, a gente tem, de fato, ali, a necessidade de questão de discussão probatória. A gente vai ter, olha, óbvio que a questão probatória pode ser mais simples. Um contrato bancário. Eu trouxe o contrato bancário e vou fazer a cobrança. Ali, poucas pessoas vão discutir nesse ponto se o contrato bancário fez ou não prova. Ali, a gente já tem uma formação de convencimento de que aquela prova é suficiente para provar uma relação entre o banco e um cliente e que, portanto, autoriza uma ação de cobrança. Agora, num acidente de carro, numa ação indenizatória ou numa discussão sobre cumprimento de determinada obrigação, discussão sobre regularidade de uma obra que foi construída, tudo isso, no final das contas, o regime de responsabilidade das partes está definido na lei material, no Código Civil, e a gente vai ter que discutir aqui fatos. Se os fatos, primeiro, se eles ocorreram, e aí como é que eu vou fazer, como é que eu vou provar se eles ocorreram ou não? Através da instrução probatória e dos documentos que eu vou juntar no processo. Quando que é suficiente? É suficiente quando a gente atingir um determinado standard, quando a gente atingir um quanto de prova para que eu possa reputar julgado uma certa demanda. E aí você dizer, tá bom, mas quais são esses standards probatórios? Quais são os standards existentes? Primeira coisa, não existe uma lei natural, uma regra divina, delimitando quais são esses standards. Eu vou ter, é possível, tá, que eu defina infinitos standards. Só que isso é contraproducente. Eu poderia dividir, e aí a doutrina, especialmente a doutrina americana, o professor Kevin Claremont tem um livro excelente sobre a matéria, e ele dispõe que é possível a gente traçar pelo menos 7 standards distintos. Isso, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista teórico, eu posso traçar infinitos. Mas 7 standards, existe uma limitação, e aqui até na doutrina americana também se discute muito esse aspecto psicológico da tomada de decisão, há uma associação, há uma inter-relação entre direito e psicologia nesses processos de tomada de decisão muito mais aprofundada que a gente tem no Brasil, e eles dizem que do ponto de vista da psicologia cognitiva, a gente tem uma limitação de distinguir tantos standards, tantos graus. Vocês vão ver, a hora que eu começar a tratar aqui, que é difícil, até nos que a gente entende que são os principais, fazer essa distinção exata. Se eu subdivido ele em 10, em 20, aí é impossível entender quando que está preenchido um, quando está preenchido o outro. Então, por uma questão de limitação mesmo, nossa, tá, enquanto ser humano aí, acaba que, por padrão, tá, a doutrina, especialmente a doutrina americana, subdivide os standards em 3. Então, a gente tem 3 graus de suficiência probatória. Tá? Começando do mais baixo, a gente tem o grau de preponderância da prova. Tá?
Esses nomes vocês vão ver, se vocês forem se interessar para olhar, vocês vão ver que na maioria das vezes eles são em inglês, porque é a origem dele. Mas eu acho absolutamente desnecessário. A gente pode aqui, se a gente tem a tradução clara para português, não tem motivo para eu ficar usando aqui anglicismos. Então, a gente tem o grau de preponderância da prova. O que é esse grau de preponderância da prova? Quer dizer que a parte que tiver mais prova, então eu tenho prova do autor e prova do réu. Cada um trouxe provas num sentido, indicando ali um determinado elemento, indicando algo que poderia levar à conclusão de que ele tem razão. Se botando essas provas numa balança, e aqui eu tenho que presumir a existência de provas colidentes, um pesa um pouquinho mais do que o outro. Então, um prepondera em relação ao outro. Nesse juízo de probabilidade, então, de o que tem mais chance de estar certo, o juiz julga, e o juiz julga em favor daquele que tem mais chance de estar dizendo a verdade com relação aos fatos do processo. E aí a gente está falando de preponderância das provas. A utilidade, a grande validade, a gente vai se aprofundar nisso um pouquinho mais para frente, desse mecanismo e desse standard, desculpa, é que, a longo prazo, num apanhado maior de processos, eu tenho uma incidência geral menor de erros, porque eu estou trabalhando aqui com probabilidade. Aquele que tem mais provas, então eu vou decidir com base nele. Vamos para um caso prático. Eu decido, e aí o acidente de carro ele sempre ajuda aqui para a gente nesse caso específico. Eu tenho dois indivíduos. E aí um deles, o que bateu atrás, vamos botar bateu do lado, que atrás tem uma série de implicações aqui. O cara bateu do lado ali e tal. Ele tinha um carona no carro. Esse carona dá um testemunho dizendo, olha, não foi culpa dele, o outro furou o sinal, eu vi. Pois bem, o motorista que teve o carro acertado e que supostamente teria furado o sinal, ele junta no processo um vídeo, uma câmera de segurança de um determinado estabelecimento que estava ali perto. Esse vídeo é claro e demonstra que houve sim, não houve invasão, não ultrapassou o sinal e que a culpa foi do outro que estava falando no celular na hora. O vídeo é bastante claro ali, vamos pensar num vídeo em alta definição. O juiz tem duas provas em sentidos contrários, mas uma é muito mais pesada. Vamos dizer que, além desse vídeo, ele trouxe fotos, relatos de outras pessoas. Vamos pensar um caso bem hipotético aqui, né? E aí, essa prova dele é muito mais robusta. Botando na balança, fica claro que o autor tem razão, portanto, deve ser julgado em favor dele. Outro caso aqui seria aquele, e outro standard aqui que a gente vai falar, o próximo, é o da prova clara e convincente. Ou seja, nesse caso, o juiz precisaria, para julgar essas demandas às quais se aplicam esse standard, não só de que um prove um pouquinho mais do que o outro, mas que a prova seja suficiente para formar um convencimento sobre o juiz, para formar o convencimento do juiz a favor daquela tese defendida, e que a prova seja clara, ela não deixe margem para outras interpretações. Tá? Essa prova clara e convincente, e esse tipo de standard, você vai ver que, a gente vai tratar isso também um pouquinho mais para frente, ele acaba sendo utilizado em ações que a gente tem discussões sobre direitos mais relevantes, um direito, vamos pensar aqui, um direito ambiental, que a gente tem uma ação de improbidade administrativa, olha a gravidade das consequências dessa demanda. Por quê? Porque exige muito mais do juiz. O juiz tem que olhar as provas, analisar as provas e restar, ao final, convencido daquilo que está sendo falado. Veja, eu estou falando que esse é o segundo grau, ainda tem um terceiro depois disso. Além disso, então, o que tem além de convencer o juiz? Além de convencer o juiz, a gente tem o grau que a gente chama de prova além da dúvida razoável. Essa prova além da dúvida razoável, ela é uma prova que não deixa qualquer dúvida sobre a ocorrência dos fatos. E aqui o exemplo mais claro possível é na ação, no processo penal, uma ação criminal. Existe, e aqui é algo que é de conhecimento de todos, uma presunção que recai sobre o réu de indúbio pro réu. Havendo qualquer dúvida, o réu deve ser absolvido. E aí, qualquer dúvida, é óbvio que a gente está falando aqui em dúvida razoável. O exemplo que se dá quando discute isso é: eu posso alegar que eu não estava lá e que, na verdade, quem fez isso foram aliens que substituíram? Lógico que não. Eu posso dizer que, não, eu fui teletransportado para outro lugar. Isso não existe.
eu tenho que instaurar na cabeça do juiz dúvidas razoáveis, possíveis. Dizer, juiz, olha, eu não estava no lugar porque, na verdade, eu consigo demonstrar aqui pelo meu GPS do celular que eu estava em outro lugar. A prova de GPS do celular ela é inequívoca? Óbvio que não. A prova do GPS celular ela só indica que o celular estava. Agora, se você estava junto dele, é outra história. Então, na prova, além da dúvida razoável, o juiz tem que ter um grau de convicção tão elevado que é suficiente para afastar qualquer dúvida, que não dúvidas absurdas, da cabeça do juiz. Então, é um grau de formação de convencimento elevadíssimo, que normalmente, na maior parte do mundo, só é aplicado para ações criminais. Tá? E aí, já aproveitando que eu falei do mundo, como é que é isso lá fora? Como é que é isso em quem já usa mesmo esse tipo de standard? Primeiro, para pensar ali nos países anglo-saxões, né, e aí vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra, você tem basicamente 2 standards só. Tá? Você tem para o processo penal, além da dúvida razoável, e para o processo civil, preponderância de prova. A maior parte da doutrina, Adrian Kane, Paul McCon, todos eles colocam que, olha, são esses 2 standards existentes. Depois de um tempo, nos tribunais e na própria doutrina, começou-se a desenvolver excepcionalmente, dependendo da natureza do direito discutido nas ações cíveis, um standard intermediário no processo civil, para se aplicar àquelas ações que discutem direitos mais relevantes. Mas, via de regra, preponderância da prova para ações civis e prova além da dúvida razoável para as ações criminais. A gente também tem, e aí é um caso totalmente peculiar, a gente tem o caso do Japão. No Japão, eles adotam um único standard probatório. É um standard, inclusive, que eles dão nomenclatura própria, eles chamam de alta probabilidade, high probability. E esse standard, ele se aplica a todos os casos, criminais, cíveis, é um pouco, e aqui, obviamente, tentando fugir do estereótipo, mas reflete um pouco a percepção que eles têm do dever deles com a sociedade. Eles entendem que todas as ações são relevantes o suficientes para serem julgadas a partir de alta probabilidade de certeza naquele julgamento. Isso também tem relação com a realidade processual de cada país. Eles, a partir de um juízo de conveniência político, entenderam que isso era cabível na realidade deles. Entenderam que os tribunais deles tinham condições e possibilidade de julgar com base em um standard tão elevado e atingir a pacificação social que se espera de um processo, para a gente citar aqui escopos de processo, né, do professor Dinamarca. Então, no Japão, a gente tem essa realidade totalmente distinta, totalmente à parte, até porque eles têm uma origem, uma escola jurídica muito distinta. E a gente vem para o último, que eu acho que é o que mais se assemelha ao que a gente propõe para o Brasil, que é os Estados Unidos, onde lá são adotados esses 3 estándares que a gente falou, além da dúvida razoável, preponderância da prova e prova clara e convincente. Lá adotam-se esses 3 estándares e a gente vai tentar demonstrar como que no Brasil a gente também entende, aí boa parte da doutrina que discute essa matéria, tá? E aqui eu vou ser bem honesto intelectualmente com vocês, não desde que eu falei claro que é boa parte da doutrina que discute a matéria. Existe uma grande parte da doutrina, e a isso eu fui alvo de questionamentos, inclusive, durante a minha banca de doutorado, que discute, inclusive, a possibilidade de aplicação de standard probatório no Brasil. Isso aqui que eu estou falando, que a gente está discutindo, é porque a gente está nesse ambiente de congresso, que a gente tem esse espaço para propor ideias, para tentar analisar, para eu tentar abrir um pouco a cabeça de vocês para outras discussões que, por vezes, por causa da limitação do tempo que a gente tem na sala de aula, a gente não consegue trazer, tá? Mas existe sim, isso é bastante debatido, tá? Novamente, eu fiquei bastante satisfeito quando o professor Humberto Ávila razoavelmente deu uma encampada nessa ideia, mas a gente tem ali bastante discussão sobre isso, e eu vou tentar puxar vocês para o meu lado até o final da exposição. E aí, então, eu falei que isso nos 3 países é assim, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, mas de onde que eu tirei isso?
como é que é definido isso? Por que no Japão é de um jeito, Estados Unidos é de outro, Inglaterra é de outro? Não deveria ser uma coisa universal ou não? Quem que toma essa decisão? Essa decisão, e aqui, para citar o professor Jordi Ferrer Beltrán, professor da Universidade de Girona, professor espanhol, é uma decisão política, tá? E aí, aqui eu estou falando de decisão política, eu não estou falando do ponto de vista pejorativo, não. Estou falando que é uma decisão política do ponto de vista de escolha, analisando aspectos extraprocessuais, analisando aspectos não exclusivamente jurídicos, analisando o que a gente quer com o país. Vamos pensar no caso do processo penal, e no standard ali aplicado, de prova além da dúvida razoável, que fica bem clara essa ideia de como se dá esse processo de decisão de standards. O que a gente quer como país no processo penal? A gente quer que todo mundo seja preso, independentemente do que aconteceu, mesmo que a gente não tenha prova. A gente admite, a gente aceita enquanto nação que pessoas inocentes sejam presas equivocadamente ou não. Ou a gente escolheu em algum determinado momento, por causa do nosso estado civilizatório, que a gente só vai prender alguém se a gente tiver prova suficiente para isso e que a gente entende que é melhor, óbvio que não é bom, mas a gente entende que é menos pior, vamos corrigir assim, que um culpado fique inocentado geral aí que a gente ouve, mas isso foi uma decisão política tomada. A gente pode, em algum momento da história, evoluir ou regredir para um momento que a sociedade entende, e aí, ou, obviamente, do ponto de vista constitucional, a gente teria problema de vedação retrocesso e várias outras questões, mas aqui, do ponto de vista teórico, a gente poderia alterar e falar que não. No processo penal, a gente está com a violência muito elevada, então o que eu quero é que seja condenado todo mundo. Na dúvida, condena todo mundo. Isso é uma decisão política. Não existe um fundamento jurídico. Óbvio que tem teorias e tem argumentações, tem uma série de coisas, mas no final das contas, essa foi uma decisão política que a gente tomou enquanto país. E se isso se aplicou lá, que obviamente é muito mais grave, muito mais elevado ali a discussão, eu tenho como, no processo civil, eu também tenho essas tomadas de decisão. No processo civil, e aqui depois eu vou falar brevemente, no processo civil sancionatório, eu vou ter as mesmas tomadas de decisão, eu tive o mesmo processo. O que resta, o operador do direito, é tentar identificar aonde que no processo, aonde que na legislação, houve essa tomada de decisão. Aonde que o legislador tomou essa decisão e como que eu posso extrair isso. Não cabe a mim, ou a nenhum de nós, inventar estándares de acordo com o seu próprio convencimento. Tá? Então, e aí, ok, o legislador tomou essa decisão, mas com base em quê? Como eu falei, o legislador toma essa decisão com base em um equilíbrio entre um grau de certeza que se exige e a probabilidade de erro. Veja que isso pode parecer um pouco confuso, um pouco abstrato, mas é bem simples. Veja, se eu exijo muita prova, tá? Vamos pensar que isso fosse uma matéria, uma matéria na faculdade, uma prova da faculdade mesmo, tá? Um teste para a gente não ter essa confusão entre os termos. Vocês estão fazendo lá uma avaliação na faculdade. Se eu exijo 10 para todo mundo, a chance de mais gente reprovar é grande, né? Agora, se eu baixo a média para 7, a chance de reprovar diminui um pouquinho. Acredito que a maior parte de vocês vai conseguir alcançar essa média. Se eu abaixo essa média para 5, eu coloco ainda mais gente dentro do rol de pessoas que serão aprovadas. O que acontece? E aí, se eu transportar essa lógica para suficiência probatória, com essa analogia, né, que eu fiz agora, eu posso dizer, se eu exijo muita, muita, muita prova, pode ser que aquele meu processo não passe nesses requisitos. E o que vai acontecer se ele não passar nos requisitos? O resultado final do processo vai ser errado, de acordo com a realidade fática. Se eu exijo muita prova para provar que eu bati no carro de alguém, por isso eu sou responsável, existe uma chance muito grande de muita gente bater e não conseguir provar. Todo mundo tem uma gravação de vídeo em todo acidente de carro que existe? Ainda não. Todo mundo tem 12 testemunhas para provar que foi aquela pessoa que ofendeu ele na sala de aula? Não. Então, se eu exijo muita prova, a chance de erro é grande. Quando eu começo a reduzir
A chance de erro aqui eu vou corrigir. A chance de falsos, o que a gente chama aqui, de falsos negativos, né? De absolvições ou de improcedências falsas. Agora, se eu começo a exigir menos prova, essa chance vai se equalizando. E também tem outro lado. Se eu exigir muito pouca prova, eu acabo condenando gente de maneira inadequada. Eu acabo julgando procedente demandas que não deveriam ser julgadas. Se eu exijo, qualquer coisa que você provar para mim é suficiente, eu acabo julgando procedente qualquer demanda que chegar na minha mão. Então, há uma necessidade de buscar um equilíbrio entre essas questões, entre esses aspectos, tomando como ponto de partida ali, ou objetivando alcançar aquele resultado da opção jurídica que a gente adotou. No processo penal, eu vou ter um resultado de absolvições falsas, e aqui é uma realidade que a gente tem que ter na cabeça, maior do que de condenações falsas. Se alguém foi condenado num processo penal, a gente tem que admitir ali que, dada a suficiência probatória, pode ter havido um erro do juiz, pode ter havido fraude nas provas, pode haver um monte de coisa. Mas se o processo transcorreu adequadamente, a gente tem que esperar que ali eu tenha um resultado mais consentâneo com a realidade na maioria das vezes. Agora, quando houver a absolvição, é possível que essa absolvição não retrate a verdade. Por isso, a gente tem tantos questionamentos e tantas discussões, mas isso foi uma opção que a gente tomou enquanto sociedade, naquele aspecto. Agora, no processo, um processo civil comum, indenizatória, que eu discuto meramente dinheiro, vamos pensar, saída indenizatória, vamos um contrato de banco, ou uma ação de obrigação de fazer. Nesses casos, que eu tenho discussões meramente patrimoniais, seja do autor, seja do réu, basta eu identificar quem que tem mais elementos de prova, e aí eu vou para a preponderância da prova. Porque, nesse caso, os valores que estão sendo debatidos aqui são iguais. É valor patrimonial de um lado, valor patrimonial de outro. Nesse caso, o impacto de uma decisão errada para um lado ou para o outro é igual. Por isso que eu coloco na balança, então. E quem tiver mais prova vai sair vencedor daquela demanda. Isso, novamente, uma opção legislativa. E é sempre assim no processo civil? Mas você falou em 3 estándares. É sempre assim? Onde é que eu coloco esse terceiro aí? Qual é dessa prova clara e convincente? Para onde que eu jogo isso? E aqui eu tenho bastante afeição a esse, porque ele foi grande parte da minha tese de doutorado. A gente tem uma coisa que a gente chama de ações civis sancionatórias. Tá? Ações civis sancionatórias são aquelas que elas são ações cíveis, como ação de improbidade administrativa, mas que elas têm como escopo a aplicação de uma sanção direta, não uma sanção jurídica como consequência da norma, mas uma sanção, punição mesmo, sanção pena. Tá? Perda de mandato, perda de cargo, obrigação de indenizar, multa, uma série de consequências ali que tem natureza sancionatória clara. É o exercício do ius puniendi estatal. Em razão disso, em razão dos valores que são tutelados nessas demandas, pensa ação de improbidade, é uma ação civil pública. Tá? E essa ação ela tutela um bem jurídico público, coletivo, que deve ser tutelado com mais afinco, com mais qualidade, e também tem, do outro lado, o direito do próprio réu, de direito à defesa, direito de fazer prova, e aí a gente pode discutir a influência ou não de princípios do processo penal de presunção de inocência, nesse caso, e aqui boa parte da doutrina vai nesse sentido. Então, nesses casos, se entende que há necessidade de um estándar probatório mais elevado, que a gente chama de prova clara e convincente. Quem já teve oportunidade, ou quem tiver oportunidade de trabalhar, eu trabalhei durante muitos anos em gabinete de direito público, trabalhando diretamente com ações de improbidade, e a gente sabe, até na hora de analisar o processo, tem um peso maior pelas consequências que tem naquele processo. Então, o próprio magistrado, ele acaba já ficando um pouco mais... Existe uma ideia, existe uma percepção, e mesmo jurisprudência, de que há uma necessidade de provas mais robustas para condenar alguém por improbidade administrativa do que numa ação indenizatória. Essa percepção, esse feeling, ele se transmite e se transfere para a ideia mais concreta de um standard propriamente dito. Um standard de prova clara e convincente para a aplicação desses casos. É o mesmo caso que vai ocorrer, e aí a gente entra, muito rápido, a gente entra na minha tese,
que é o standard aplicável para as ações eleitorais não sancionatórias. Que nas ações eleitorais não sancionatórias, eu tenho a exigência, eu tenho a necessidade de uma prova mais elevada, não por causa do caráter sancionatório aqui, mas por causa do direito material tutelado, que é propriamente, no final das contas, o devido processo legal eleitoral, que tutela a democracia. Veja, olha que valor absolutamente importante. Quando eu tenho um valor tão relevante assim, eu admito menos resultados errados. Eu admito menos consequências inadequadas. Eu não quero interferir no processo eleitoral. Então, eu preciso ter provas mais robustas. E aí, só para concluir aqui a ideia da minha tese, nos processos eleitorais sancionatórios, em que eu tenho aplicação de sanção e ainda tenho um bem jurídico tão elevado, aí seria um dos poucos casos que, em ações de natureza cível, que o eleitoral sancionatório ainda é cível, eu teria aplicação do standard mais elevado de dúvida de prova além da dúvida razoável. Essa aqui é uma posição minha, tá? Que eu defendi na tese, não encontro ali, para não dizer que não encontro, o professor Paulo Lucon, que foi meu orientador, olha, coincidência, ele também defende nesse sentido, e há outros colegas que começaram a discutir essa questão, acredito que saindo da banca também, talvez um ou outro ali, restou convencido. Mas eu estou colocando aqui, já estou afirmando como aonde que eu tiro, que na improbidade é assim, na ação eleitoral sancionatória é assim, tal, mas tem mesmo isso no Brasil? Como eu falei com vocês, muitos autores, muitos mesmo, tá, discordam e entendem que não é aplicável, simplesmente porque não tem previsão legal. Tá? E aqui eu não estou menosprezando o argumento, não, estou falando só que é um argumento muito objetivo, muito claro. Eles falam, não tem previsão legal. Diferentemente de outros ordenamentos, como é o caso, por exemplo, do direito inglês, e é óbvio, por causa da origem daquele sistema jurídico, eles têm precedentes que vinculam e orientam nesse sentido. A gente não tem, ou não teria, uma previsão legal clara. De fato, aplicável a todo o ordenamento, a gente não tem. Não tem nenhum artigo, vocês podem procurar no Código de Processo Civil novo, novo assim, né? Já tem 5 anos. Vocês podem procurar no Código de Processo Civil, que vocês não vão encontrar ali nenhuma norma dispondo para processos de natureza sancionatória aplica-se o standard tal. Para processos aplica-se o standard tal. Não tem. O que a gente tem? E aqui eu faço essa parte da exposição para poder demonstrar que os standards são compatíveis com o nosso ordenamento. Tá? A gente tem a utilização de standards em diversos momentos sem falar claramente, ou às vezes até bem claramente, eles falam, mas a gente não identifica, como sendo standards. O primeiro é aquele que todo mundo já teve contato com isso, que é o artigo 300, antecipação de tutela. O que se exige na antecipação de tutela? Um grau mínimo de prova. Eu exijo a probabilidade do direito. Quando eu falo em probabilidade do direito, o que eu estou ponderando aqui? Eu entendo que é necessário que aquele direito, que aquela parte demonstre um mínimo de provas. Então, é que é mais provável que ela tenha o direito dela do que não. Então, uma preponderância das provas dela, tá? Que haveria, em tese, uma redução, uma simplificação do standard aqui, em razão da urgência presente. Então, eu admito, mesmo com base só nas provas de uma das partes, eu admito, mesmo com base em um processo instrutório incompleto, deferir uma medida de efetivação, de satisfação do direito para aquele sujeito em razão da urgência que ele enfrenta, em razão dos riscos de perecimento do direito que ele enfrenta. Então, eu teria ali uma coisa muito assemelhada à preponderância de provas, essa probabilidade do direito do autor. Em outro lado, e aí quase no sentido oposto, eu tenho a tutela de evidência do 311, inciso 4º, que ele fala que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Veja aqui que o legislador usou, inclusive, a mesma expressão. O legislador fala em dúvida razoável. Se o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável, eu tenho, portanto, provas além da dúvida razoável. Não há dúvida razoável quanto ao direito do autor nessa demanda. Nesse caso, obviamente, aqui a gente poderia entrar na discussão se tutela de evidência seria cabível ou se não é mais fácil julgar antecipado o processo, ou só julgar aquela questão, mais no julgamento parcial. Mas, no mínimo, eu tenho autorização legislativa para julgar com base na tutela de evidência e conceder ali a efetivação da tutela ao final, para o autor, de maneira antecipada aqui, com base em um elevado grau de convencimento magistrado.
na minha visão, até pelos termos utilizados pelo legislador, com base em um grau de suficiência equivalente à prova além da dúvida razoável, já que o réu não foi apto, não foi capaz de gerar essa dúvida dessa magnitude. E aqui esses são 2 exemplos que a gente teria na nossa legislação. A gente tem outros indicativos, e aqui acho que não vale adentrar pela especificidade do tema, mas, por exemplo, como foi na minha tese, a suficiência da prova eleitoral e esses graus que eu defendo lá, eles decorrem da própria norma. A previsão expressa de que não se admite prova testemunhal singular no processo eleitoral, que vai gerar a perda de mandato. Então, no processo que gera a perda de mandato, eu tenho expressamente a vedação de que só uma prova de uma testemunha, falando que viu a compra de votos, falando que viu aquela conduta ilegal, gera condenação e perda de mandato. Então, isso começa a dar indicativos. É a partir desse tipo de leitura que a gente vai entender e identificar esses estándares traçados pela legislação. O professor Danilo Kniznik, juntamente com o professor Lucon, com o professor Gustavo Recena, todos eles defendem também a ideia de que a gente aplicaria 3 estándares. É o mesmo objetivo, é a mesma conclusão do Matheus Lima, na sua dissertação de mestrado, e é a mesma conclusão também de um colega aí do Espírito Santo, o Marcos Vinícius Pinto, que também defende um artigo sobre ações de improbidade, também defende essa divisão em 3. E aqui, depois de falar esse monte de coisa, como deveria ser no Brasil, o que eu acho, o que eu penso, talvez acabe jogando um pouco de água fria aqui na conclusão, mas certamente é importante a gente ter essa visão. Eu não defendo, e aí eu não vou trazer aqui estande probatório como a solução de todos os problemas. Tá? Não quero ser igual aquele professor do período e falar, isso é questão de prova, resolve lá. Não. Mas o estande probatório, ele, isoladamente, ele não resolve tudo. Porque não existe solução mágica para nada. Mas o estande probatório, ele ajuda muito. Não só para que o advogado tenha consciência do que ele precisa. A gente, às vezes, já tem esse feeling na nossa atuação. A gente já sabe, pela prática, pelo dia a dia de tribunal, o que eu preciso trazer num processo. Mas isso é um pouco intangível. Isso, às vezes, deixa o advogado mais experiente em uma situação de vantagem em relação ao advogado mais inexperiente, porque a gente não tem clareza sobre isso. E é muito difícil, né? Direito não é matemático, direito não é uma conta ali que eu boto na fórmula e se aplica. Mas isso dá um pouco de previsibilidade. E também para o juiz, isso dá mecanismo para que o juiz tenha uma forma de justificar o processo de tomada de decisão. Ele pode simplesmente expor, olha, nesse caso aqui, o autor trouxe como prova dos fatos alegados um vídeo, depoimento de 2 ou 3 testemunhas que confirmaram o seu fato. Ao passo que o réu trouxe somente o depoimento da sua irmã, ou, para não botar a irmã para não entrar em outras questões, de um colega que estava passando ao lado no momento da colisão entre os veículos. Por essa razão, considerando a existência de provas preponderantemente em favor da alegação do autor, entendo que o autor restou, entendo pela procedência da demanda para condenar o réu a pagar XXX. Veja que esse é um processo de tomada de decisão muito mais claro. Eu tenho mecanismos, se eu for o réu, de falar, olha, o autor trouxe mais provas do ponto de vista numérico, mas as provas são insuficientes. Por quê? O vídeo é nitidamente um vídeo editado. Todas as testemunhas são da família do autor. E a minha testemunha é a única que é imparcial, é a única. Então, eu tenho mecanismos de rebater essa decisão mais diretamente se eu souber qual o processo de tomada de decisão, e se ele estiver claro na fundamentação do juízo. O artigo 489, parágrafo 1º, exige expressamente que a decisão do juiz seja o mais clara possível. Ela deve mostrar, ele deve trazer todos os fundamentos para a sua tomada de decisão. A gente tem que exigir isso. Isso é muito importante. Fundamentação adequada, contraditório, vão ser aliados absolutamente essenciais para um processo adequado. E dentro desse contexto de uma fundamentação adequada, de um contraditório pleno e efetivo, é que se inserem os estándares probatórios. Eles vão ser suficientes para tirar a gente, para retomar aqui o que a gente falou no começo, para tirar a gente daquela novela kafkiana lá em que o K, pobre coitado, ficou 200 páginas do livro tentando descobrir o que estava acontecendo no processo dele? Certamente, isoladamente, não.
mas eles dariam um pouquinho mais de visibilidade e abririam, de certa maneira, essa caixa preta. E aqui, caixa preta, não falando porque juiz é mal intencionado, longe de mim falar isso, pelo contrário. Como falei, trabalhei durante muitos anos com juízes, com desembargadores, e sei a dificuldade que é você expor esses fundamentos, especialmente com a demanda que se tem. Mas, se você der ferramentas, tá? E aqui a gente tem decisões tanto do TRE de São Paulo, tem decisões do TJ de São Paulo também, aplicando já estándares probatórios, discutindo isso, algumas que eu tive a oportunidade de auxiliar, outras não, mas você consegue dar um ferramental mais claro para a exposição, às vezes, de muitas coisas que ficam com essa ideia de que é um feeling, é só uma ideia, e não é. A gente tem mecanismos para transparecer e dar mais transparência para esse mecanismo de tomada de decisão, que isso é muito importante para a concretização de contraditório, tá? Fundamentação adequada. Então, em um processo civil justo, adequado, com pacificação social, que esse eu acho que é o principal, mais importante, o processo serve para pacificar, o processo serve para resolver. Se eu tenho uma decisão bem fundamentada, e aqui, se vocês não passaram por isso, certamente vão ter oportunidade de participar, de passar por isso. Se eu tenho uma decisão bem fundamentada, por vezes eu posso ficar insatisfeito com o resultado, mas com a decisão, não. Eu vou ver que aquela decisão, quais os motivos do juiz, isso fecha as portas para qualquer discussão, qualquer teoria sobre o juiz quer beneficiar A, B ou C. Não, isso fecha as portas, porque a decisão está lá, os fundamentos estão lá. Eu sei exatamente o que ele decidiu. Tá? Então, dentro dessa ideia, dentro dessa noção de que com um mecanismo de auxílio no contraditório, auxílio na fundamentação, para alcançar o objetivo de pacificação social, é que me parece que o desenvolvimento das discussões sobre estándares probatórios se mostram absolutamente produtivos para o direito brasileiro, especialmente o processo civil brasileiro, porque me parece que no processo penal isso é muito mais bem desenvolvido com a noção de indúbio pro réu, que embora a gente não chame isso de standard, lá é aplicado a todo processo. Tá? Eram essencialmente as colocações que eu tinha, acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos aí, ou também mais tempo, de acordo com como tiver a agenda de vocês, e aí eu devolvo a palavra para o Ricardo, para o professor Ricardo, professora Ariane, se quiserem também fazer colocações, por favor, fiquem à vontade. Bom dia, professor doutor Marco Aurélio. Eu estou embasbacada. Eu estou emocionada com tanta conhecimento que eu recebi agora do senhor. Apesar de eu ter poucos anos de graduação, não vou falar quantos, excelência, vamos cortar essa parte, mas eu estou assim, realmente... Não, processo civil não é minha cadeira na docência, a cadeira é do professor, né, Ricardo Fortes, mas eu estou embasbacada. Em primeiro lugar, estou muito feliz que o senhor é um capixaba saudoso da nossa terra. Fico muito, muito feliz em saber que os nossos capixabas, né, têm essa lisura, tem esse conhecimento que o senhor generosamente está passando, não só para os nossos acadêmicos, mas com certeza para todos os professores que também estão aqui ouvindo, degustando a sua fala. Agradecemos imensamente essa sua generosidade, que eu sei que é fruto de muitos e muitos anos de estudo, de dedicação exclusivo, né, a esse curso tão lindo, tão emocionante, que é o curso de Direito, principalmente na sua área, que é o processo civil. Agradecemos muito, mas muito, professor. O senhor nos honrou imensamente com essa manhã. Essa manhã está sendo muito produtiva. Eu falo por mim e por todos os meus colegas que eu apresento ao senhor e quero que, se alguns dos nossos colegas quiserem conversar, falar alguma coisa com o nosso mestre, nós temos a professora Sara, a professora Araceli, que é do curso de Letras, mas eu tenho certeza que estão também, sentiram o que seja um processo civil. Nós temos o professor Otaviano, a professora Simone Malek, o professor Leandro, o professor Horácio, a professora Renata,
E, professora Mariana, desculpem se houver algum outro colega que eu não mencionei o nome. Se vocês, meus amigos, quiserem falar alguma coisa... Do professor, o certificado do senhor já foi enviado via e-mail. Muito obrigada. Colegas, alguém? Renatinha, professora Renata, eu sei que você está querendo falar, querida. Acredito que a professora Renata também esteja, claro, também tem especialidade, né, mestrado em Direito Processual Civil, e faço das palavras da professora Ariane as minhas também, em relação a congratular o professor Marco em relação à sua colocação excepcional aí, e, na verdade, eu até gostaria de fazer algumas pontuações, porque eu fui fazendo algumas anotações aqui diante da sua fala, claro, trouxe aí um saber jurídico, né, abissal para nós. E o senhor tocou num ponto que eu particularmente considero um ponto bastante tortuoso na atividade judiciária, né, seguindo aí o escopo da sua tese doutoral, que são os elementos metajurídicos, né, sobretudo que pautam muitas das vezes, ou devem pautar, não dever ser, na prestação jurisdicional. Falou aí muito bem do escopo, que eu não diria nem contaminação, mas muitas das vezes dos elementos políticos, dos elementos econômicos que acabam, de alguma forma, permeando, né, as decisões do judiciário em determinadas questões. E aí o senhor trouxe exatamente os estándares probatórios do direito anglo-saxônico que serviram de base, o alicerce para a sua tese doutoral, da preponderância, né, do grau de certeza e da clara e convincente, né, elemento aí de convicção do juiz em relação à prova. E aí eu faria um questionamento, até colocando uma fala que o senhor disse a respeito da resistência que foi trazida na sua banca, né? Sobre aquilo ser, na verdade, algo não crível, não aplicável ao nosso ordenamento, e muito ao contrário, como o senhor bem destacou. Trouxe aí o exemplo da tutela de urgência, da tutela da evidência, e eu iria além. Eu diria que na própria decisão sereadora, o juiz traz esse elemento do standard embutido quando ele pode, de ofício, determinar a produção de prova ou descartá-las, aquelas que talvez sejam imprestáveis, embora tenham sido requeridas pelas partes, né? Então, querendo ou não, ele faz esse juízo de valor, né, em relação à prestabilidade da prova. Agora, eu diria o seguinte, doutor Marco, e aí é um questionamento que eu faço diante do seu ponto de vista da sua tese. Nesse sentido, e considerando exatamente o elemento, o princípio da persuasão racional do juiz, a gente vê que, modernamente falando, já existem alguns paradigmas que têm, na verdade, não subvertido, mas amplificado essa persuasão racional, como o senhor bem colocou, em relação a uma persuasão que eu chamaria de persuasão lógica ou persuasão estatística. Quando nós pegamos, por exemplo, os dois primeiros estándares do direito anglo-saxônico, da preponderância e da probabilidade, na sua visão, isso não geraria, na verdade, um exame estandartizado estatístico sobre um resultado lógico? Veja você onde eu quero chegar com isso, professor Marco. Isso é um trampolim para a implementação de inteligência artificial na prestação jurisdicional de primeiro grau. Isso vem sendo implementado em alguns estados federativos norte-americanos, justamente com base nessa análise, não uma análise de fato, mas uma análise de prova, esse conjunto robusto inicial que gera exatamente essa persuasão, ou melhor, essa verossimilhança daquilo que o autor e réu fazem nas suas peças, em que hoje uma máquina, através de um conjunto não metajurídico, mas de metadata, faz uma análise desse conjunto, dessa carga de prova. E com base nessa probabilidade estatística, ele entrega um resultado. Ao julgador, por fim, cabe apenas o reexame. O magistrado, hoje, nesse sistema analítico de inteligência artificial, ele passa a ser um mero reexaminador. Ele é um revisor dessa decisão, em que a máquina faz essa análise estatística e entrega uma resposta. Como é que o senhor enxerga isso para a aplicação do bom direito, sobretudo no primeiro grau, fazendo uma projeção nos 10 anos? Porque, realmente, essa tese do senhor ela é um trampolim para isso. Ela é um marco inicial para a implementação, talvez, de uma inteligência artificial como forma de entrega, dentro desses estándares probatórios, dessa persuasão lógica e dessa persuasão estatística, onde a gente pode ter hoje, talvez, não vou dizer descartabilidade, porque é uma terminologia que eu diria nesse momento pejorativa, mas a gente teria esse paralelismo, essa condição de você tornar o juiz, nessa análise de primeiro grau, não mais um protagonista, mas talvez um coadjuvante na prestação jurisdicional. O que o senhor acha sobre isso? Qual que é o seu entendimento, professor, em relação a esse tema?
Então, acho que é algo que a pergunta é bastante relevante, bastante pertinente no momento que a gente está. E eu acho que eu dividiria a resposta aqui em duas partes. A primeira delas é que a ideia inicial, eu acho que a gente, enquanto o nosso direito brasileiro, processo civil brasileiro, ele está num momento, talvez, muito antes disso. Está num momento que a gente está com a necessidade, e aí é o que eu tento propor num primeiro momento, e entendo totalmente, concordo aqui com a consequência disso, criar algum tipo de parâmetro. Para a gente sair, e aí, como essa analogia que eu fiz aqui, e fico feliz que tenham professores de letras, pelo menos, se não com uma analogia mal feita, mal construída, meio mambembe ali, pelo menos acho que foi homenageada a presença delas aqui com alguma referência. Mas, se não eu saio dessa situação de total invisibilidade, total falta de conhecimento do que está acontecendo ali, e eu quero tirar, pelo menos, não eu, assim, mas a ideia disso é a gente tirar, pelo menos, desse momento, para conseguir entender um pouco melhor como são tomadas as decisões. E aí, talvez, um momento posterior, e aqui, talvez até assumo ali a minha ausência de conhecimento específico sobre desenvolvimento de AI, se isso será possível, em qual medida, quais os limites, onde que a gente consegue chegar, porque, óbvio, para isso a gente precisaria de algum grau de standardização, e acho que daí que o professor Ricardo coloca a sua colocação, e acho que sim, assim, um resultado possível, um desdobramento possível. A gente já tem hoje, em alguma medida, nessa análise probabilística, muitos escritórios aqui em São Paulo que aplicam isso para saber a validade ou a pertinência de ajuizamento de certas demandas. Eles usam Big Data, analisam todas as decisões de determinado juízo e, a partir disso, vão propor ou vão apresentar para o cliente se é ou não válido entrar com determinada ação no juízo da 31ª Vara Cível de São Bernardo. Então, ele vai dizer, aquela vara julga 77% das vezes favorável a essa demanda, por causa de tais elementos. Eu tenho esses elementos preenchidos aqui. Cabe a mim ajuizar naquela demanda ou não? Óbvio, isso a gente está usando de um lado do balcão, para a gente dizer assim. Tem os advogados utilizando isso. Agora, óbvio, especialmente em escritórios de massa. Agora, qual vai ser o processo e qual o mecanismo que o judiciário vai fazer? E se a gente tem espaço para isso, dentro da nossa cultura processual, da nossa cultura jurisdicional, é algo que eu acho que a gente vai ter que fazer essa projeção para mais alguns anos na frente, certamente. Não acho que a gente vai passar 100%, dada a natureza, a nossa realidade processual, em que a gente tem milhões de processos parados, milhões aqui a gente não está falando, está usando uma hipérbole, a gente está falando de fato milhões, aguardando julgamento, milhões de demandas repetitivas, e que a gente não tem conseguido solucionar com o incidente de solução de demandas repetitivas. A gente não tem conseguido solucionar com a coletivização de demandas, a gente não tem conseguido solucionar com uma série de outros mecanismos que a gente tentou criar um novo código para resolver esse problema. Então, talvez esse seja um caminho. E talvez, de fato, a adoção mais clara de standards seja uma forma de viabilizar isso. Qual a minha opinião concreta sobre isso? Confesso que eu precisaria fazer um processo mais completo de análise, mas certamente eu acho que é algo que a gente vai precisar pensar e a gente vai precisar abrir nossa cabeça, talvez especialmente os alunos que estão aqui, eu acho que cabe a eles começarem a enxergar também o direito sob essa perspectiva, né? Porque já é uma realidade em muitos escritórios de advocacia, especialmente os grandes escritórios aqui. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar assim. Tá? Isso vai entrar no nosso dia a dia, isso vai fazer parte, e talvez uma consequência aí dessa defesa, dessa ideia e da disseminação de discussões sobre isso seja viabilizar e dar um caminho para que seja efetivável. Perfeito, Dom Marco. Mais uma vez, eu agradeço muito. Para mim é motivo de privilégio, tá? Uma honra estar aqui, ter a oportunidade de ser brindado com essa sua bagagem, obviamente, prática e jurídica, né, ter oportunizado a nós essa sua fala em relação à sua tese doutoral, e claro que sirva também até para um pós-doutoramento, né, a gente não deve nunca parar, então, hashtag fica a dica, né, que seja utilizado, então, como combustível, talvez, para articular uma tese de pós-doutoramento. Foi um prazer conhecê-lo, doutor Marco, e a gente se coloca sempre à disposição
e esperamos vê-lo, claro, em novas oportunidades aqui, tendo a oportunidade de trazer o seu saber aí. Obviamente, o tempo é sempre muito exíguo, né, perto daquilo que a gente gostaria, mas a gente espera, claro, ter novas janelas de oportunidade, poder trazê-lo e explanar sobre novos temas aí que, obviamente, vai ser de grande valia para nós, tanto docentes quanto os discentes também. Perfeito? Deixo a palavra aí com algum colega ou alguém que queira se manifestar. Acredito que a professora Renata também queira fazer alguma consideração. Enfim, foi um prazer, doutor Marco. Taviano, talvez. Então, gente, bom dia. Está mutado, Renata. Professora, seu áudio. Ativei agora de novo, tá funcionando? Isso. Bom dia. Pelo adiantado tempo, né? Eu não vou entrar em outras considerações sobre a matéria, que o professor já fez de uma maneira exímia, o professor Ricardo com contribuições maravilhosas também. Mas eu não posso deixar de agradecer ao professor Marco pela presença, pelo aceite do convite, um colega sempre, né, em crescimento contínuo, e fico muito feliz de ter trazido para a gente a matéria da tese tão corajosa. E lembrado, sabe, o professor Ricardo falou, né, do processo civil. Eu namoro o processo civil, mas eu caso com o processo penal, né? A minha história com o processo penal é mais íntima. Então, eu fico muito feliz, inclusive, na sua fala, de você ter trazido considerações também em relação ao processo penal, trazido esse contraponto, porque os nossos alunos estão aí ávidos por esse conhecimento, e deixado tão claro como é que é a diferença da aplicabilidade dos estudos em uma área, em outra área. Eu achei isso de um valor assim, porque a gente fica aqui, né, no processo penal, e é processo civil, mas aí quando fala do processo penal, o coração bate mais forte. Mas eu queria agradecer imensamente, viu, professor Marco, por ter aceitado o convite. Foi muito especial e com muita gentileza a forma como você aceitou, ter tirado aí um tempinho tão corrido dessas agendas de vocês. E fica aqui o meu agradecimento. Reitero as palavras do professor Ricardo, se possível, que você possa contribuir conosco em outras oportunidades também, porque eu acredito que os nossos alunos tiveram aqui uma possibilidade de aprendizagem assim que não se tem de maneira no dia a dia de sala de aula, a gente não consegue alcançar essa profundidade e a clareza. Eu fiquei muito feliz com a sua clareza, porque nós temos aqui nessa sala agora, né, alunos do primeiro ou 10º período, e essa clareza com a qual você falou sobre um tema que é muito profundo e ainda de um debate muito grandioso, foi muito importante para nós. Eu fico muito feliz, viu? E a professora Eni, parabéns aí pelo evento, as meninas da organização, tá tudo muito bonito, muito perfeito. Eu acredito que o SESV tem aí hoje, né, um bom motivo para poder comemorar esses, né, os nossos convidados maravilhosos, nossos alunos participativos estão aí presentes e toda essa organização. Então, só fica aqui o meu agradecimento mesmo pela gentileza e por ter abrilhantado nossa manhã, viu? Um grande abraço para vocês e para todos da sala e os meus colegas e parceiros aí. Eu que agradeço, professora Renata, uma querida colega do mestrado, né? Então, eu só tenho que agradecer o convite e a oportunidade. Eu quero, assim, antes de fazer os agradecimentos finais, eu vou dar a palavra ao professor Otaviano, que ele por favor. Travou, professora. Professor Otaviano. Professora. O senhor está com o microfone desligado, professor. Professor Otaviano. O seu microfone está desligado. Cadê? Perdeu a conexão? Alguém o vê, gente? Ele sumiu. Acho que perdeu a conexão. O programa. Oi, Horácio. Eu acho que ele fechou o Zoom dele sem querer. Eu também acho. Eu também concordo. Ele foi tentar mudar o volume e acho que ele desconectou. Ele desconectou. Que pena.
Bem, então, assim, já vamos lá adiantar da hora também, né? O doutor Marco já passou aqui 15 minutos do horário que nós tínhamos estabelecido para ele, e eu só posso realmente reiterar, reforçar os agradecimentos. Primeiramente, doutor Marco, eu vou fazer um agradecimento focado, especial, à professora Renata, porque foi ela que possibilitou a sua fala para nós. E, assim, muito obrigada, Renata, muito obrigada de verdade, porque certamente nós aprendemos mesmo muito. Ela falou algo que eu acho muito especial, que é no sentido de termos essa oportunidade de um aprendizado que costumeiramente em sala de aula não teríamos. Então, assim, isso é fantástico. E a professora Ariane também falou algo muito especial, no sentido de que o aprendizado não é só para os alunos, mas para nós também, não é? Porque foi algo assim que, de certo modo, claro, de certo modo não, já que se trata de uma tese, evidentemente é algo inovador, né? Então, muito obrigada mesmo, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa troca de experiência e de conhecimento, por estar aqui conosco, por tirar o seu tempo aí de São Paulo. E realmente, assim, fica também o convite para uma outra oportunidade de solicitar conosco. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Parabéns, assim, foi excelente, tá? Obrigada aos meus colegas todos que estão aqui também. Eu vi que outros professores já chegaram, como, por exemplo, o professor Juraci, aos alunos todos nossos, assim, né, sala lotada, muito obrigada a todos, e a gente só vai fazer um pequenino intervalo, que o professor José Maria vai conduzir nas apresentações da comunicação oral dos trabalhos, tá? Doutor Marco, Deus abençoe, muito obrigada, um grande abraço laranja para o senhor, que é do SESI. Obrigado. Tchau. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.